Fala pessoal, vamos estudar agora assuntos não muito cobrados em vestibulares, mas que são interessantíssimos, tá? Conflitos nos anos 90. Ué, Bruno, a história não acaba com o fim da Guerra Fria? Não, né? Muito pelo contrário, né? Por conta do fim da Guerra Fria, muitas tensões étnicas, muitas tensões religiosas vão ganhar proporções ao longo da década de 90 e até nos anos 2000. Tá, galera? E a gente está aqui para estudar quais conflitos são esses que são desencadeados após, por exemplo, o desmembramento da Iugoslávia, né? Após, por exemplo, o desmembramento da própria União Soviética, né? E a Rússia tentando agregar territórios antes conquistados, tá? Então a gente vai ter o avanço de certos conflitos étnicos, inclusive conflitos no Oriente Médio, que a gente já estudou melhor, né? Em aula própria para o Oriente Médio. E agora a gente vai estudar conflitos mais pontuais ao redor do mundo. Beleza? Então vamos lá. Quais são os conflitos? O primeiro que a gente vai estudar é a Guerra da Bósnia, tá? Mas, Bruno, eu nem sabia que estudava isso no ensino médio, não necessariamente tu vai estudar, mas é uma coisa interessante você saber, vai que aparece em algum vestibular e tudo mais, né? Então, bora lá. O que foi a Guerra da Bósnia? A Guerra da Bósnia que vai acontecer de 1992 a 1995, ali nos Balcãs, tá? Essa região aqui, tá? Da Europa é chamada Balcãs, beleza? Então, quando você escuta sobre crise dos Balcãs do século XX, você está falando desse exato momento da história. É a Guerra da Bósnia, a Guerra do Kosovo, é o desmembramento da Iugoslávia, tá? A Iugoslávia, que era essa grande nação eslava, né, que é da Eslovênia até a Macedônia, ela vai se desmembrar com o avanço do fim, né, o avanço do fim da União Soviética, tá? E a gente vai ter então, né, esse desmembramento completo e a gente vai ter o aumento de conflitos. Por quê? Porque a Sérvia, né, que era a principal nação da Iugoslávia, não vai aceitar esse desmembramento. E a gente vai ter então, né, esses grandes conflitos acontecendo. Primeira coisa que tu tem que entender é que no século XIX, lá atrás, lá para 1800 e tantas, né, a gente vai ter essa região sendo disputada por três principais países, tá? Três principais nações, digamos assim. A Sérvia, que queria o pan-eslavismo, né, as nações eslavas do sul. Isso a gente viu bastante, né, principalmente nos motivos da Primeira Guerra Mundial, tá? A Sérvia, o Império Austro-Húngaro, que era aquele império mais germânico, tá? Que envolvia aí a Áustria-Hungria, que a gente está vendo mais aqui acima, tá? E o Império Turco-Otomano, tá? Que era o império que dominava grande parte dessa região na época, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, por conta dessa disputa, né? Dessa presença de três nações diferentes nessa região, na Bósnia a gente vai ter três grupos étnicos sendo formados. Os bosniaques, que são os bósnios otomanos, tá? São os bósnios de origem mais muçulmana, tá, galera? Os croatas, que tem mais relação aqui com a Croácia, talvez um pouco de influência da Áustria-Hungria, tá? E os bósnios sérvios, que são os cristãos ortodoxos que estão querendo empregar aí o pan-eslavismo, né, para essa grande nação eslava que vai se concretizar. Por isso que a gente vai ter a Iugoslávia, né, que seria a Eslávia dos povos do sul, né, a grande nação eslava do sul, beleza? A grande nação eslava que vai se formar aí depois das guerras mundiais e tudo mais, e a gente vai ter então ao longo do século XX essa grande nação, tá, que vai ter influência socialista, tá? Mas com o fim da União Soviética, a gente vai ter o aumento das pressões, o aumento dos conflitos internos, que vão fazer com que os países queiram se separar, tá? O primeiro a se separar aí vai ser Eslovênia e Croácia, e aí quando a Bósnia decide, né, declarar a independência, a Sérvia vai reagir, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter essa diversidade étnica e religiosa, né, que vai fazer com que a Sérvia reprima severamente, tá? A Bósnia, que era aí um país que tinha muitos muçulmanos, mas esses muçulmanos não recebiam apoio dos europeus, tá? Principalmente países europeus fora dos Balcãs, tá? A gente tinha um certo preconceito com os muçulmanos da Bósnia, esses bosniaques, tá? E a gente vai ter então, né, a Sérvia bombardeando Sarajevo, né, que é a capital da Bósnia, e impedindo esse país de se tornar independente, tá? A Sérvia vai reagir com muita violência, beleza? A gente vai ter o bombardeio da cidade e a gente vai ter uma limpeza étnica, tá? O assassinato, o massacre, tá? Dessa população bosniaque
desses muçulmanos, né? A gente vai ter expulsões, né, de pessoas desse país, vão ter vários refugiados, tá, na Croácia, né, em outras partes aí dos Balcãs, tá? A gente vai ter estupros em massa, estupro como tática de guerra, tá, para desmoralizar as pessoas. Então vai ser uma situação bem triste. E nesse momento, as tropas da ONU estavam impedidas de agir, tá, galera? Por quê? Porque a Europa, de maneira geral, não queria, né, o avanço, né, dos muçulmanos para essa região europeia. E, ao mesmo tempo, a ONU estava com... não podia interferir, né, de maneira bélica. Só na década de 90 que a gente vai ter o aumento das necessidades da ONU, né, de maior intervenção. Beleza, galera? O que vai acontecer? A gente vai ter essa limpeza étnica que vai gerar comoção mundial e em 1995 a OTAN vai fazer uma intervenção liderada aí pelos Estados Unidos, tá? E a gente vai ter uma proposta do Acordo de Dayton, né, lá nos Estados Unidos, e a gente vai ter então a paz sendo formada, tá? A gente vai ter um cessar-fogo em 1995. O que vai acontecer? A gente vai ter como resultado dessa guerra 100 mil mortos, 2 milhões de refugiados, tá? E a gente vai ter aí a questão de a Bósnia se tornando de fato um país. Só que um país com sendo formado aí por uma Casa dos Povos, que seria quase que um Senado, né? Quase que uma instância legislativa, e essa Casa dos Povos iria ter um terço dela para cada origem étnica. Então, um terço para bosniaques, um terço para bósnios sérvios e um terço para os croatas. E aí o que vai acontecer? Meio que a nação vai se dividir em três. A gente vai ter três presidentes se revezando, tá? Então, até hoje, a situação na Bósnia é um tanto quanto dividida, tá? Só em 2012, 2013, a gente teve o primeiro bósnio a ser registrado apenas como bósnio. Olha só que doideira, né? Então, a Bósnia aí enfrentou diversas adversidades ao longo do século XXI, tá? Ao longo da primeira década do século XXI, tentando buscar uma maior autonomia, tentando tirar, né, os bósnios sérvios, tentando tirar aí, né, essa divisão. Não, a Bósnia é uma coisa só, né? Então a gente vai ter a continuação desses conflitos para além da década de 90. Beleza, galera? Beleza, então vejo vocês na próxima aula que a gente vai falar da Guerra de Kosovo. Tranquilo? Beijão, valeu!